Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Dando continuidade ao primeiro vídeo, hoje vamos falar sobre as causas e sintomas da ansiedade no nosso organismo. Após algumas pesquisas, eu cheguei à conclusão que a ansiedade é causada por vários fatores. Separei 3 fatores que irei comentar hoje, que são os mais importantes. Para isso, fiz até um quadrinho para ficar mais fácil. Então, assim, um dos principais fatores: histórico de vida, fatores biológicos e o ambiente. No histórico de vida, a gente tem que pensar na infância da criança. A criança até os 7 anos, ela é um espelho dos pais. Então, se é um ambiente cheio de preocupação, excessos de reclamações, um ambiente tóxico para a criança, com muita reclamação, preocupação, muita punição na criança, ela vai acabar tendo no futuro uma chance de ser ansiosa. A criança tem que entrar, comer logo, fazer tudo correndo, e isso gera uma ansiedade nela. Um outro fator relacionado ao histórico de vida, se essa criança teve algum trauma também na infância. Por exemplo, um estrupo, às vezes uma punição que para ela foi traumática, qualquer coisa que o cérebro entenda como um trauma, pode ser que essa criança no futuro seja ansiosa. Um outro fator que é importante é a escola. A escola, ela é um fator principal, porque a criança, tem algumas crianças que passam até mais tempo na escola. Então, a escola, o que acontece? Algumas crianças acabam sofrendo bullying, porque estão acima do peso, por outros motivos que depois a gente fala sobre isso. Então, isso para a criança também é traumático e também pode, no futuro, gerar uma ansiedade. Os fatores biológicos, a gente pensa nos fatores genéticos. Hoje a gente sabe que 7 gerações antes da nossa, que se forem ansiosas, a gente pode carregar esse gene também. Um outro fator são as alterações químicas, então uma diminuição da serotonina, e por medicamentos, tumores neurológicos, são causados por mudanças nas estruturas químicas do cérebro. Um terceiro fator que também é importante é o ambiente. Hoje, com essa era tecnológica, a gente tem as redes sociais. As redes sociais são excelentes para divulgar vídeo, para trazer conteúdos agradáveis, mas em excesso a rede social pode gerar uma ansiedade também. Às vezes a gente vê uma pessoa numa foto que está super bem e a gente tem essa coisa de se comparar, acaba também ficando ansioso com isso. O trabalho, esse trabalho estressante, a pessoa pode ficar ansiosa com o trabalho, cobranças no trabalho, trabalhos que tem comprovação que as pessoas são ansiosas. Professores, médicos, pessoas que trabalham com público, como vendedores, financeiro, também são as pessoas que mais tendem a ter ansiedade. E outros fatores, assim, de ambientes também que a gente pensa, a questão de excessos, né? Excesso de trabalho, excesso de noites mal dormida, mal alimentação. Tudo isso vai causar uma ansiedade no nosso organismo. Bom, quais são os sintomas? Agora a gente vai falar um pouco sobre os sintomas que a ansiedade gera no organismo. O corpo, temos um outro quadrinho para isso. Então, o que acontece com o nosso organismo quando estamos ansiosos? Por exemplo, eu estou aqui e eu me sinto ameaçada. Às vezes eu escuto um barulho e meu cérebro já entende como uma ameaça. Essa ameaça pode ser real ou fictícia. Isso vai fazer com que vai aumentar o cortisol e a adrenalina. Esse cortisol alto e junto com a adrenalina, o que o cérebro entende? Opa, vamos reagir ou fugir. E com isso, esse cortisol alto e a adrenalina também alta vai causar algumas reações no organismo. Então, a saliva tende a ficar mais seca, o pulmão, ele tende a diminuir a oxigenação e aumentar a frequência respiratória, então precisa dar aquela sensação de sufocação, de formigamento. O coração, aumento da frequência cardíaca, então a pessoa tende a ficar com palpitação, aumento da pressão também arterial. No intestino, vai provocar primeiro uma diarreia e depois vai prender, por conta também da deficiência da oxigenação. A bexiga tende a ter um aumento da frequência urinária. Os músculos, pela falta da oxigenação, eles tendem a ficar com uma tensão muscular, às vezes até começa a dar tremores, né? E isso a gente chama que é a crise da ansiedade. A crise da ansiedade leva a esses sintomas. Muitas vezes as pessoas vão parar até no hospital. E o que é importante lembrar dessa crise, né? 3 coisas são importantes. Primeiro, isso passa, sim, isso passa. Dura assim de 20 a 30 minutos, mas passa sim.
Segunda coisa que é importante, reconhecer que está ansioso. Não é feio falar que sofre de ansiedade, que tem ansiedade. E quanto mais você reluta, pensando, não querendo reagir, reagindo de forma negativa, mais seu organismo vai piorando os sintomas. Então, quando der uma crise, a gente vai falar no próximo vídeo o que fazer numa crise. Mas é importante reconhecer que está com a crise de ansiedade e que isso passa, né, como eu já disse. E a terceira coisa que é importante, lembrar que isso não é letal. Sim, isso não é perigoso, é só uma reação fisiológica ao seu organismo. Bom, hoje encerro por aqui. Fiquem ligados que tem mais um vídeo. No terceiro vídeo vamos falar sobre os tratamentos alternativos e o que fazer quando der essa crise de ansiedade. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.